Sejam bem-vindos de volta ao canal, onde desvendamos os mistérios e as bizarrices da história que os livros didáticos não mostram. Hoje, a gente vai tocar num assunto delicado, algo que mexe com o coração e com o estômago. Quando você pensa em amor medieval, o que vem à mente? Cavaleiros galantes em armaduras brilhantes, damas de véu na janela, poemas de amor recitados sob a luz do luar, talvez um beijo roubado num jardim perfumado, certo? Uma imagem super romântica, quase de conto de fadas, alimentada por séculos de literatura, filmes e lendas. A gente vê castelos imponentes, trajes suntuosos e imagina uma época de paixões ardentes e ideais elevados. A cultura popular pintou a Idade Média como um período de grande romantismo, com o amor cortês no centro das atenções, onde a pureza dos sentimentos e a devoção ao ser amado eram exaltadas acima de tudo. Essa visão, embora baseada em aspectos reais da cultura da época, especialmente entre a nobreza, muitas vezes ignora a realidade crua e, sejamos honestos, bastante desagradável do dia a dia. Mas e se eu te dissesse que essa é apenas uma pequena fração da história? Que por trás de toda a pompa e cavalheirismo existia um lado, digamos, bem menos perfumado, um lado da vida cotidiana que impactava diretamente as relações humanas, incluindo o romance, de formas que hoje nos pareceriam, no mínimo, chocantes e, para muitos, francamente repugnantes. Prepare-se para descobrir o lado mais nojento do amor medieval que ninguém te conta. Porque acredite, a realidade do romance na Idade Média era muito, mas muito diferente do que a gente imagina. E sim, envolve fluidos corporais, falta de banho e costumes que fariam qualquer um de nós torcer o nariz, segurar a respiração e talvez até sentir um pouco de náusea hoje em dia. Estamos falando de um mundo onde os sentidos, especialmente o olfato, eram bombardeados por cheiros que hoje associamos à sujeira e à doença. Fica comigo que a gente vai mergulhar nesse universo fedorento. Para entender o nojento do amor medieval, a gente precisa primeiro entender o nojento do dia a dia medieval. Esqueça a ideia de banheiros com descarga, sabonetes cheirosos, desodorantes, pastas de dente, shampoos e a conveniência de água quente ilimitada disponível na torneira. A higiene pessoal na Idade Média era precária, para dizer o mínimo. E isso não era por falta de vontade ou por serem sujos por natureza, mas pelas condições da época, pela falta de conhecimento científico sobre germes e doenças, e pela dificuldade logística e econômica de manter altos padrões de limpeza. As pessoas não tomavam banho com a frequência que tomamos hoje. Um banho completo por mês, ou até menos, não era incomum, especialmente para as classes mais pobres, que tinham acesso limitado à água limpa e, crucialmente, à lenha para aquecê-la. Aquecer grandes volumes de água era caro e demorado. Mesmo a nobreza, que podia ter mais recursos e servos para ajudar, não seguia os padrões de higiene modernos. Banhos completos eram eventos menos frequentes, por vezes vistos com desconfiança por alguns. Havia crenças ligadas à água quente, que abria os poros e permitia a entrada de doenças, ou simplesmente logisticamente difíceis de realizar regularmente. A água era difícil de aquecer em grandes quantidades. Os banhos públicos, quando existiam, e sua popularidade variou ao longo da Idade Média, com um declínio em muitos lugares devido a preocupações com doenças como a peste. Podiam ser focos de infecções e a própria ideia de limpeza corporal profunda, como a entendemos hoje, removendo germes e odores com sabão, que existia, mas era caro e muitas vezes de baixa qualidade, não era uma prioridade cultural da mesma forma. A compreensão sobre a relação entre higiene e saúde era muito limitada.
acreditava-se mais que as doenças eram causadas por maus ares ou desequilíbrios internos do corpo. E não era só a falta de banho corporal. As roupas eram usadas por longos períodos sem lavar. Tecidos como lã e linho, embora naturais, absorviam suor e odores facilmente e eram difíceis de limpar sem danificá-los. A lavagem de roupas era um processo trabalhoso, que envolvia esfregar vigorosamente em rios ou tanques, muitas vezes usando cinzas ou urina. Sim, urina, pela amônia que ajudava a soltar a sujeira e clarear tecidos, como agentes de limpeza. Imagine o cheiro residual nas roupas, mesmo após a lavagem. Roupas de baixo, quando usadas, eram trocadas com pouca frequência. Camadas de roupa ajudavam a reter o calor, mas também acumulavam suor e odores. O saneamento básico era praticamente inexistente na maioria dos lugares, especialmente nas áreas urbanas em crescimento. Cidades e vilas eram notórias por seus odores fortes e desagradáveis. Esgotos a céu aberto, lixo doméstico e resíduos de animais, cavalos, porcos, galinhas que muitas vezes circulavam livremente, eram frequentemente descartados diretamente nas ruas, em valas ou em cursos d'água próximos que também serviam como fonte de água potável para outros. As latrinas, mesmo em castelos e casas mais abastadas, eram muitas vezes simples buracos que despejavam o conteúdo para fora das muralhas, em fossos ou em fossas sépticas rudimentares que raramente eram limpas adequadamente. O cheiro geral das cidades, e até mesmo dos castelos e casas, não era dos mais agradáveis. Era uma mistura constante e potente de cheiros de animais, fumaça de lareiras, que impregnava tudo. Lixo em decomposição, esgoto e, claro, corpos humanos não lavados e suas excreções. A ventilação nas casas era pobre para conservar calor, o que significava que os odores ficavam concentrados nos ambientes internos. As camas eram muitas vezes compartilhadas e os colchões recheados com palha ou feno, que podiam abrigar insetos e reter odores. Agora, imagine tentar encontrar o amor, cortejar alguém ou ter um encontro romântico nesse cenário olfativo e sanitário. As coisas ficam interessantes e um pouco nojentas. A ausência de higiene pessoal e ambiental criava um ambiente sensorial que é quase impossível para nós, vivendo no século XXI, realmente compreender. O que para eles era normal, o cheiro constante de humanidade e de um ambiente sem saneamento moderno, para nós seria insuportável, associado à falta de cuidado e à doença. Com esse pano de fundo da vida cotidiana medieval, vamos aos detalhes que chocam e quebram de vez a imagem romântica. Como o mau cheiro e a falta de higiene influíam nas relações amorosas e no cortejo. Bom, eles não eram apenas um pano de fundo, eram uma constante com a qual as pessoas tinham que lidar e a qual, em grande parte, estavam acostumadas. As pessoas simplesmente conviviam com odores corporais fortes, cheiros de suor acumulado por dias ou semanas, falta de higiene bucal terrível. Sim, o hálito era um problema sério para a vasta maioria da população. E até mesmo cheiros de urina e fezes que podiam estar presentes no ambiente, nas roupas, ou até mesmo nos sapatos, já que as ruas eram sujas. E aqui vem a parte que talvez te faça revirar o estômago e questionar tudo o que você achava que sabia sobre o amor medieval. Alguns costumes de cortejo e demonstração de afeto, que hoje nos pareceriam bizarros, repugnantes e anti-higiênicos, envolviam fluidos corporais e odores. Por exemplo, existe um relato, frequentemente citado em estudos sobre a vida medieval. Embora a veracidade exata e a extensão dessa prática em diferentes regiões e classes sociais sejam debatidas por historiadores, pois a documentação é escassa e por vezes interpretativa, mas a simples menção dessa possibilidade em fontes da época ou relatos posteriores
baseados em costumes populares, já é o suficiente para nos chocar profundamente. De que, em algumas tradições regionais ou em certos círculos sociais, um homem poderia presentear sua amada com uma maçã, que ele havia segurado debaixo da axila por um tempo para impregná-la com seu cheiro. A mulher, ao receber a maçã, cheiraria para sentir o perfume do pretendente como uma forma de conhecê-lo intimamente através do olfato, avaliando sua essência. Sim, você ouviu direito. Uma maçã com cheiro de axila suada, talvez misturado com o odor da roupa usada por semanas, como uma prova de amor, atração e até mesmo virilidade. Isso nos mostra o quão radicalmente diferente era a percepção de perfume, atração e romance naquela época. O cheiro corporal, que hoje tentamos a todo custo mascarar com desodorantes e perfumes, podia ter um significado completamente diferente, talvez até sendo visto como algo natural, único e parte da identidade da pessoa, uma marca pessoal. Outro ponto crucial, e que afetava diretamente a intimidade física como beijos e proximidade, era a higiene bucal, ou a terrível falta dela. A dieta medieval, muitas vezes rica em carboidratos, pão, mingaus e açúcares naturais, como mel e frutas secas, quando disponíveis e acessíveis, combinada com a ausência de escovação regular. Escovas de dente como conhecemos não existiam e métodos de limpeza eram rudimentares, como esfregar os dentes com panos ou ervas, e o conhecimento científico sobre cáries e bactérias significava que a saúde bucal era péssima para a vasta maioria da população, de camponeses a reis. Cáries extensas, dentes podres, gengivas inflamadas, infecções e, consequentemente, mau hálito crônico e severo eram a norma, não a exceção. Imagina um beijo romântico nesse contexto. Longe das cenas idealizadas de cinema com sorrisos perfeitos e hálito fresco, um beijo medieval podia ser uma experiência olfativa e gustativa, bem desagradável, para dizer o mínimo. A proximidade física em um beijo amplificaria todos esses odores e sabores desagradáveis. A dor de dente era uma queixa comum e debilitante, muitas vezes levando à extração sem anestesia ou a infecções perigosas. E não para por aí. A falta de banho regular, as roupas usadas por longos períodos e a convivência próxima em ambientes muitas vezes superlotados, com pouca ventilação e higiene precária, significavam que parasitas externos como pulgas, piolhos na cabeça e no corpo, e até percevejos, eram companheiros constantes e inevitáveis na vida da vasta maioria das pessoas, independentemente da classe social. Coçar-se em público não era visto com o mesmo tabu ou vergonha de hoje. Era apenas parte da vida, uma necessidade irritante e constante. As roupas e a própria pele eram habitats para esses pequenos invasores que causavam coceira, irritação e podiam transmitir doenças. Então, uma cena romântica, um momento de carinho, um abraço apertado ou até mesmo a intimidade sexual poderia facilmente ser interrompida por uma necessidade urgente de se coçar ou de tentar espantar algum parasita que estivesse causando incômodo. Isso adiciona uma camada de desconforto físico e, sim, de nojeira à imagem romântica que temos. A busca por alívio da coceira era uma atividade comum e visível no dia a dia medieval. Mesmo a nobreza, que tinha mais acesso a recursos como água aquecida, sabões mais finos, embora ainda rústicos para os padrões atuais, e perfumes importados e caros, não seguia os padrões de higiene modernos. Eles podiam usar perfumes fortes, feitos com óleos essenciais de flores, rosas, violetas, ervas, hortelã, alecrim e substâncias animais como almíscar, musk ou civeta, para mascarar os odores corporais e ambientais. Pomanders, pequenas esferas perfumadas contendo especiarias e ervas, eram usados ou carregados para afastar maus odores e, acreditava-se, proteger contra doenças.
Ervas aromáticas eram espalhadas pelos pisos dos castelos e casas para tentar melhorar o cheiro do ambiente. Mas tudo isso era mais sobre mascarar do que sobre limpar. A limpeza profunda do corpo e das roupas não era uma rotina diária ou mesmo semanal para a maioria, mesmo entre os mais ricos. Os perfumes serviam mais como uma forma de criar uma aura agradável em torno da pessoa, uma tentativa de sobrepor os cheiros desagradáveis inerentes à vida medieval, do que como um substituto para a limpeza corporal e ambiental que hoje consideramos essencial. A vida era mais pública e menos privada em muitos aspectos. Funções corporais, que hoje consideramos estritamente privadas, eram realizadas em ambientes mais abertos ou compartilhados. A falta de banheiros privados significava que as pessoas usavam latrinas comuns ou simplesmente faziam suas necessidades em locais mais isolados, mas ainda assim próximos a áreas de convivência. Isso impactava o ambiente geral e, consequentemente, a proximidade física entre as pessoas. O cheiro de urina, por exemplo, era onipresente em muitas áreas urbanas. Tudo isso nos leva a refletir como o amor e a atração funcionavam nesse mundo. Será que os padrões de atração eram diferentes? Será que as pessoas simplesmente se acostumaram com os odores e desconfortos a ponto de eles se tornarem irrelevantes na escolha de um parceiro? Será que outros fatores, como status social, riqueza, habilidades práticas para a sobrevivência ou simplesmente a necessidade de formar uma família, pesavam muito mais do que o perfume natural de alguém? Provavelmente, um pouco de tudo. O que consideramos atraente é, em grande parte, culturalmente construído e moldado pelas condições da nossa época. O que para nós é um odor insuportável, um sinal de falta de higiene e algo que afasta, para alguém na Idade Média poderia ser apenas o cheiro normal de um ser humano. Algo com que se convivia diariamente e que não impedia a formação de laços afetivos. A atração na Idade Média, assim como hoje, envolvia muitos fatores: status social, beleza física, dentro dos padrões da época que podiam valorizar características diferentes das nossas, personalidade, habilidades, riqueza, e sim, talvez até um certo nível de aceitação ou habituação aos odores e condições de higiene da pessoa amada. O amor encontrava seu caminho, mas em um contexto sensorial muito diferente do nosso. Então, da próxima vez que você assistir a um filme ou ler um livro sobre a Idade Média e vir aquelas cenas de romance idealizado com cavaleiros imaculados em armaduras polidas e damas perfumadas em vestidos impecáveis, lembre-se do lado B, o lado real, cru e visceral da vida cotidiana. Do cheiro forte e constante de suor, animais, fumaça e esgoto, da falta de banho regular, das roupas usadas por semanas, das maçãs suadas usadas como presente romântico, dos beijos com hálito duvidoso e da coceira incessante causada por pulgas e piolhos que eram companheiros constantes. Isso não diminui a capacidade de amar ou o desejo por conexão humana que existia naquela época. O amor, em sua essência, a busca por companhia, afeto, intimidade e a formação de laços familiares transcende a higiene e as condições materiais. As pessoas ainda se apaixonavam, formavam famílias, sentiam ciúmes, paixões e devoção. Mas nos lembra, de forma muito vívida e, admito, um pouco chocante, que a forma como expressamos, vivenciamos e até mesmo percebemos o romance é profundamente influenciada pelo contexto cultural, pelas condições sanitárias, pela tecnologia disponível e pelos padrões de vida da nossa época. O nojento do amor medieval não é uma crítica às pessoas que viveram naquela época. Elas estavam apenas vivendo de acordo com as normas, o conhecimento e as condições disponíveis para elas. É sim
um lembrete fascinante de como a vida era radicalmente diferente em aspectos básicos que hoje consideramos garantidos e essenciais para a dignidade humana, e de como nossos próprios padrões de beleza, higiene, conforto e romance são produtos do nosso tempo e da evolução da sociedade, da ciência e da tecnologia. É a prova de que o amor pode florescer, mesmo em condições não tão perfumadas e, para os nossos padrões modernos, bastante desafiadoras do ponto de vista sanitário. Uma verdadeira lição de adaptação, de resiliência humana e de que a conexão afetiva encontra seu caminho apesar dos obstáculos, sejam eles sociais, econômicos, culturais ou olfativos. A história, afinal, é muito mais complexa, fascinante e, por vezes, surpreendentemente nojenta do que imaginamos. E aí curtiu essa viagem ao lado menos glamuroso e mais cheiroso, no mau sentido, do amor medieval? Se você se surpreendeu ou se sentiu um pouco enjoado, o que é totalmente compreensível e esperado depois de falar sobre maçãs suadas e hálito medieval, deixa seu like aqui embaixo para a gente saber que você gostou desse tipo de conteúdo que quebra as expectativas e mostra o lado B da história. E claro, compartilha esse vídeo com aquele amigo ou amiga que adora a história, mas só vê o lado bonito, idealizado e romântico da Idade Média. Tenho certeza que eles vão se surpreender tanto quanto você, e talvez nunca mais olhem para um filme de época da mesma forma. Não esquece de se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos mergulhos nas bizarrices, curiosidades e fatos pouco conhecidos do passado. A história está cheia de surpresas e muitas delas estão esperando para serem desenterradas e talvez precisem de um bom banho depois. Deixe nos comentários o que mais te chocou nesse vídeo. Qual desses detalhes nojentos você achou mais inacreditável ou difícil de imaginar? E que outro tema histórico bizarro ou curioso você quer ver a gente desvendando por aqui? Sua sugestão é muito importante para a gente continuar explorando os cantos mais estranhos e fascinantes do passado. Valeu demais por assistir até o fim e ter a coragem de encarar o lado menos perfumado da história. Até a próxima aventura histórica.